Olá, queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net, o seu canal de empreendedorismo, saúde, bem-estar, beleza e muito mais do que você mais gosta e te faz bem. Eu sou a Renata Eves e hoje estou aqui com a Patrícia Sestari, que é nutricionista clínica funcional, que trabalha em seu consultório a consciência e comportamento alimentar. Um brinde aqui à sua presença no programa, Patrícia. Muito obrigada, gente. Tá de verdade, ó. Patrícia Sestari é nutricionista clínica funcional e trabalha principalmente em seu consultório a consciência e comportamento alimentar. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui no sermulher.net para a gente conversar sobre nutrição. Ótimo, muito obrigada a você, agradeço, fico muito grata de participar e espero que seja uma conversa muito legal, que os seguidores aí aproveitem bastante. Legal, muito obrigada. Patrícia, a gente vê hoje que o assunto nutrição está muito em alta nas mídias, né? Todo mundo falando nutrição, alimentação. Como que você vê isso, né? Todo mundo falando sobre esse assunto. Olha, Renata, por um lado eu vejo como algo muito positivo, né? Porque se tá todo mundo falando sobre alimentação, mesmo as pessoas que não têm estudo suficiente, não têm conhecimento sobre o assunto, né? Quer dizer que essas pessoas, elas veem a nutrição como algo importante, né? Então, isso é um ponto muito positivo porque as pessoas acabam falando mais de nutrição, mais pessoas se interessam, né? E a nutrição vai crescendo dessa forma, isso é muito bom. E se a gente pensar bem, a nutrição ela realmente é essencial para tudo, né? A gente, por exemplo, se a gente pensar em tratamentos médicos, um médico ele vai ter muito mais resultado no tratamento de um paciente, por exemplo, se essa pessoa conseguir mudar a sua alimentação. Da mesma forma, um personal trainer, também em tratamentos estéticos, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta holístico, na fisioterapia, no pilates, enfim, tudo que a gente pensar, simplesmente tudo, a nutrição entra ali com um papel muito importante. Que legal, acho que é muito importante mesmo as pessoas estarem falando, discutindo o assunto, né? Mas eu acho que tem uma preocupação por trás disso, que é: será que toda essa informação que está sendo passada de pessoas para pessoas, elas são reais, são verdadeiras, né? Eu acho que talvez seja muito generalizado. O que você acha sobre isso? Exatamente, Renata. Então, esse, na verdade, é o lado negativo de toda essa divulgação, né, em relação à nutrição, à alimentação. Porque, assim, é tanta informação, né, que as pessoas acabam ficando perdidas, elas não sabem o que realmente é bom ou não para elas, porque não é uma informação individualizada. E as pessoas que falam sobre alimentação, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não são estudiosas do assunto, né? Então isso é bem complicado, as pessoas realmente ficam com um excesso de informação. E a nutrição, para ela ter efeito, para ela ter um resultado positivo na vida da pessoa, ela tem que ser individualizada. Ela tem que ser feita para a pessoa, né? E não generalizada. E geralmente como que é feito, né? Você atende pacientes com diversos perfis, com diversas necessidades. Como que é feita essa individualização da nutrição? Então, Renata, na verdade, assim, na primeira consulta eu vou conversar muito, né, com o paciente. Então, eu vou tentar entender o máximo de detalhes possíveis da vida dele. Eu vou tentar entender como é a rotina, quais são as necessidades, como é a alimentação dele hoje, o que ele já fez na vida dele toda, como que é a família, né? Quais são os antecedentes dele, quais são os objetivos dele, né? Então, eu vou fazer uma avaliação bem completa para conseguir entender o todo e aí sim conseguir fazer essa individualização. E além disso, além dessa anamnese que eu faço com várias informações, eu também faço uma avaliação completa de sinais e sintomas que a pessoa tem. Então eu avalio vários sinais e sintomas que estão relacionados com possíveis desequilíbrios, né, do corpo da pessoa. Então a nutrição ela vai ajudar a equilibrar várias coisas. Então, essa coisa de falar da nutrição
como algo muito simples, que na mídia acaba sendo, né? Então, assim, as pessoas falam da alimentação, porém, elas acabam banalizando, né, o termo nutrição. Banalizando no sentido de resumir a nutrição como algo que é só fazer dieta, ter o corpo perfeito, cortar carboidratos, enfim, coisas muito simples. E na verdade não é simples assim, né? A gente que estuda, que entende do assunto, que sabe o que o nutriente vai fazer ali no corpo da pessoa, todas as reações que vão acontecer bioquimicamente, né? A gente sabe que é muito amplo, é muita coisa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então. Tem que ser algo individualizado. É verdade, acho que tá bem, a gente quando fala em nutrição, né, vamos na nutricionista, já pensa em dieta. Já pensa em dieta, é a primeira imagem, é dieta, né? Exatamente. E aí a gente vê pessoas que começam dietas, Sim. vão na nutricionista para uma avaliação, pega a sua dieta, começam e depois param. E vão, começam outra e depois param. Não tem uma sequência, né? O que você vê sobre isso, né? Como você avalia esse tipo de situação? Então, isso na verdade é o ponto-chave, é o ponto principal. Porque o que acontece, como as pessoas falam muito de alimentação, essas pessoas que têm dificuldade de seguir dieta, elas vão ficando cada dia mais frustradas. Porque, poxa, elas pensam, nossa, só eu não consigo fazer isso, porque elas veem todo mundo fazendo e postando fotos de corpos perfeitos e alimentação saudável, e ela fica cada dia mais frustrada de não conseguir manter uma alimentação saudável. Então é justamente isso que você falou. As pessoas, a grande maioria das pessoas, né, elas começam e param, porque elas pensam em fazer dieta. Elas pensam em ir na nutricionista, realmente pegar um cardápio perfeito, lindo, maravilhoso, vão para casa e aí elas querem, né, ficar contando ali as quantidades. Vou comer 3 colheres disso, 2 daquilo e tal. E isso dura no máximo 30 dias. Depois elas esquecem e começam... 30 dias está sendo bem otimista. Porque acho que o que eu vejo por aí conversando com pessoas, o tempo é bem menor, às vezes uma semana, né? É verdade. E eu acho que é bem isso, né? O seu trabalho, acho que fundamental é o da consciência alimentar, não é da dieta, né? Exato. E eu acho que a consciência que traz a consistência, né? Perfeito. A pessoa, ela tem que entender que, assim, se ela não trabalhar a consciência, aquilo não vai ser duradouro nunca. É como se você pensar, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, né, só para você entender. Eu vou fazer uma prova. E daí a pessoa que vai fazer uma prova, ela decora todo o conteúdo. Aí ela decora, ela vai lá, se dá bem na prova, porém, no dia seguinte ela já esqueceu tudo, porque ela decorou, ela não entendeu. Com a nutrição é exatamente a mesma coisa. Se a pessoa ela não entende todo o processo, se ela não aprende as coisas, se ela não entende o porquê das coisas, se ela não faz as coisas de forma que ela está mudando o hábito dela, ela não ativa a consciência dela, aquilo não vai para frente. Ela vai simplesmente, a hora que apareceu um deslize, entrei de férias, pronto. Ela já acabou com a dieta dela. Começou a aparecer muita festa, muito evento. Pronto, entendeu? Porque aí ela vai parar e ela vai pensar assim, nossa, e agora? O que eu faço? Porque ela não aprendeu como fazer aquela mudança. Então não ficou no consciente dela. Ela só sabe pegar um papel e seguir. Entendi. E como que você consegue trabalhar essa questão da consciência? Porque eu imagino, né? Não sei, vamos ver depois a sua resposta, mas eu imagino que a maioria das pessoas chegam pensando na dieta. E como que você consegue atingir esse nível para consciência? A pessoa, como você tinha dito, né? A pessoa, ela chega num consultório de uma nutricionista e ela vem na cabeça dela, eu preciso emagrecer e eu quero uma dieta, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que explicar para ela.
E aí, durante a consulta, eu faço a anamnese, faço todas as avaliações que eu preciso. E aí, ao final, eu vou explicar para ela isso. Eu explico e falo, olha, se você fizer uma dieta, se eu te der um cardápio perfeito e você for para sua casa, você vai conseguir seguir por um tempo. E daí você não vai conseguir manter. É isso que você quer? Você quer algo que seja duradouro para ter um impacto positivo na sua vida? Ou você quer algo que é passageiro, né? E aí ela começa a entender, né, o processo. Então, aí eu começo a fazer perguntas para ela e dar dicas principais, né, iniciais, lógico, na primeira consulta, e eu vou trabalhando isso ao longo das minhas consultas, de como ela ter essa consciência de quais exercícios mentais ela pode fazer para ela conseguir ter uma mudança de hábitos efetiva. Porque efetivamente a nutrição, quando a gente fala em nutrição, a gente fala em alimentação, não é exatamente a dieta, né? Existe muito mais por trás, né? A própria saúde em si, Claro, né? Com certeza. E você ficar vinculado só na questão da dieta é muito restrito, né? É muito com certeza. restrito. Na verdade, assim, um cardápio perfeito, uma dieta restritiva, vamos dizer assim, ela dá certo. Dá certo com pouquíssimas pessoas que conseguem fazer. Se é uma pessoa que já tem uma vida saudável, já tem um estilo de vida, já faz exercício físico, já é bem determinada, organizada, ela pega aquilo e faz e dá resultado. Porém, com a grande maioria das pessoas, isso não acontece, né? É essa a questão, elas não conseguem fazer isso ser duradouro. E aí, eu queria, assim, dar dicas, sabe, principais de como uma pessoa que quer ter uma alimentação saudável e tá perdida e não sabe por onde começar e, enfim, já fez algumas coisas e não deu certo, já fez dietas e várias coisas e não conseguiu o resultado. Então, eu queria dar algumas dicas principais que são as iniciais para a pessoa conseguir trabalhar essa questão da consciência e mudança de hábitos. E o que você considera uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, na verdade, é bem difícil essa pergunta. Porque uma alimentação saudável, ela envolve muita coisa. Ela envolve a vida toda da pessoa. Porque se eu te perguntar assim, Renata, o que é ser saudável para você? O que você diria? São perguntas subjetivas, né? Depende da interpretação de cada um. Mas ter uma vida saudável, pra mim, é praticar atividade física e comer coisas boas, né? Comer coisas boas, ótimo. Mas aí, se você, por exemplo, pratica atividade física, come coisas boas, você acha que ter uma alimentação bem restritiva é que você não pode comer nada fora daquilo que é considerado saudável? Você acha que isso é saudável para você? Ou você é uma pessoa que gosta de ter uma vida social de vez em quando, você sente necessidade disso porque isso te faz bem, né? Como é que você é em relação a isso? Eu entendo, cada um é cada um, né? Exato. E eu acho que também isso tem tudo a ver com o objetivo de cada um. Falou tudo. O objetivo, a finalidade, eu quero até alimentação saudável para emagrecer. A pessoa está com aquele objetivo, ela vai restringir mesmo, mas se a ideia dela, né, o objetivo dela for de ter uma alimentação realmente que seja boa, né, a troca de produtos que são ruins, né, muito açúcar, muito carboidrato, e trocar por alimentos que são bons, muda realmente, né, essa questão. Com certeza, é isso mesmo. Você falou tudo, é questão de objetivo. Então, a principal pergunta que eu faço para a pessoa quando ela quer iniciar essa mudança, observe como você está hoje e pense em você daqui a 5 anos, tá? E tente imaginar se você manter o que você está fazendo hoje, daqui a 5 anos, você vai estar da forma que você deseja? Que você quer? Que você vai se sentir bem? E aí a pessoa, ela respondendo isso, ela vai conseguir entender, sabe? Um pouco mais profundo o que ela precisa fazer.
Porque você tem que pensar em você hoje e em você daqui a alguns anos, para você ter ideia do que você precisa fazer hoje, quais são os seus objetivos principais e como você vai fazer isso para atingir esses objetivos, né? Eu acho que você falou uma coisa muito séria agora, né, sobre a questão da restrição, porque é difícil uma pessoa que fique 100% ali focada naquilo. Todo mundo tem o seu momento de lazer, seu momento ali de social, em que você está em grupo, que você acaba não tendo como você consumir aquilo que você precisava consumir naquele tempo. E talvez isso até gere frustração e culpa, né? Exatamente. Esse sentimento de frustração e culpa é o pior de todos, né? A pessoa ela precisa trabalhar isso, ela precisa entender que aquilo não é uma culpa, não precisa ser uma frustração. Ela precisa aprender simplesmente a equilibrar, a encontrar o equilíbrio da alimentação e da vida dela, né? De forma que ela chegue próxima dos objetivos de vida dela, mas de uma forma leve, de uma forma consciente, de uma forma que seja duradoura. A gente até pode entrar com estratégias nutricionais, assim, então fazer uma estratégia low carb, fazer algumas semanas disso, outra daquilo, para ela conseguir, mas por trás disso tem que ter um trabalho de consciência e de mudança de hábitos, para que realmente seja duradouro e ela tenha esses impactos positivos na vida dela. E o que você vê dentro do consultório? As pessoas costumam atingir esses objetivos, costumam ficar firmes ali? Como que é esse trabalho da consciência alimentar mesmo? Qual que é o resultado disso na vida das pessoas, dos seus pacientes? Tá. Então, assim, quando eu trabalho, eu percebo nitidamente, tá? É muito claro para mim. Todos os pacientes que eu atendo, as pessoas que eu consigo fazer esse acompanhamento e trabalhar essa consciência, essa mudança de hábitos, ela vai atingir o objetivo dela e ela pode depois sumir. Ela pode ficar anos sem voltar. E se ela voltar, ela vai estar mantendo coisas que ela aprendeu. Então, assim, ela pode até dar uma escorregada, ela pode dar uma deslizada, ela pode sair um pouco do caminho, mas ela sabe voltar. E ela ficou com aquilo como aprendizado. Então, muitos pacientes chegam e falam, depois de 1 ano, 2 anos, enfim, chegam e falam, nossa, aquilo que você me ensinou eu ainda lembro, eu ainda faço. Nossa, isso ficou em mim, não sei o quê. Então, é uma coisa muito legal de ver. E alguns pacientes que eu acabo fazendo uma dieta mais restritiva porque a pessoa queria e, enfim, ela estava buscando aquilo e ela não queria fazer um trabalho de acompanhamento, a pessoa acaba não mantendo aquilo. Então, o que me faz, se você me perguntar o que te faz feliz, o que enche meu coração de alegria e faz meus olhos brilhar, é ver que eu consegui fazer um impacto na vida dela e ela conseguiu mudar o hábito dela e ela se sentiu melhor com aquilo. E falando em hábito, a gente pensa, né, a pessoa tem que ter uma motivação ali para continuar. E como que você consegue essa motivação, né? Que ferramentas você utiliza para que a pessoa veja ali que ela está conquistando o objetivo, que ela, né, vai conseguir atingir aquele objetivo? Eu uso 2 ferramentas principais, tá? Uma delas é a avaliação de sinais e sintomas. Então, o paciente preenche um questionário de sinais e sintomas. E aí, se esse questionário, por exemplo, dá altíssimo na primeira consulta, depois nas consultas que ele vai fazendo o acompanhamento, eu vou fazendo o questionário de novo. E ele não lembra o que ele preencheu na primeira consulta. Aí ele vai e preenche e, de repente, os números caíram drasticamente. Então, ele vê, nossa, olha só, realmente isso melhorou, olha, não tô tendo mais dor de cabeça, nossa, tô dormindo melhor, olha só, meu intestino tá funcionando melhor, tá tendo mais qualidade de vida, nossa, tenho mais energia, realmente, olha só. Isso faz ele perceber que aquilo tá mudando, né? E uma outra ferramenta que eu utilizo é a avaliação corporal por ultrassom. Essa avaliação por ultrassom é muito interessante, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas começam uma mudança de hábitos, mudam a alimentação, começam a fazer atividade física e elas não veem o resultado demora para aparecer, né? É um resultado um pouco mais lento, gradativo.
E aí, visualmente ela não observa. E nesse aparelho por ultrassom eu consigo passar o aparelho em várias partes do corpo da pessoa e eu consigo avaliar a imagem do músculo dela e da capa de gordura dentro, né? Como é que é por dentro. Então aí a gente faz a comparação da primeira imagem e das imagens subsequentes. E aí na comparação a gente consegue ver, por exemplo, que a capa de gordura, vou dar um exemplo, da coxa, ela queria diminuir a coxa. Porém, a capa de gordura ainda não diminuiu com as mudanças que ela fez. Só que lá dentro, no músculo, por exemplo, diminuiu gordura intramuscular, que é a gordura que está dentro do músculo. E aí a massa muscular da coxa dela aumentou de tamanho. Então, olha só, que legal. A pessoa ela consegue ver a evolução e consegue ver lá dentro o que está acontecendo. Então, é muito interessante. Aí ela vai se animando, né? Nossa, com certeza. E eu acho que isso é uma coisa nova, porque a gente não vê. Eu já passei por vários nutricionistas, eu nunca tinha visto essa questão, né, de imagem por ultrassom para poder acompanhar a evolução. Mas é muito legal, porque se você consegue ver, é a melhor motivação que a pessoa tem, né? Com certeza, nossa, sem dúvida, é muito interessante, muito legal mesmo. E você utiliza, em toda a sua consulta, você utiliza essa... Todas as consultas. Depende do paciente, se ele vem assim muito frequente, por exemplo, tem pacientes que eu faço acompanhamento de 15 em 15 dias, por exemplo. Aí eu não vou fazer nesses 15 dias, porque aí é difícil da gente ver realmente uma mudança. Mas aí eu faço de 30 dias ou um mês e meio, né? Aí eu vou fazendo conforme o acompanhamento. Consegue ver a evolução mesmo. Ver a evolução, muito exatamente. legal. E agora, eu queria que você desse, sabe aquelas dicas que você falou, aquelas dicas iniciais que você falou que faz no seu consultório? Eu queria que você deixasse aqui para os nossos seguidores dicas, né? Quais são as principais dicas que você pode dar para quem está aqui nos assistindo? Que são dicas que, obviamente, eu acho que servem para todo mundo, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vou dar algumas dicas gerais, tá? Iniciais para você que está querendo iniciar uma vida saudável. Fazer mudanças na sua alimentação, começar uma vida mais ativa e você tem essa dificuldade que a gente estava falando de fazer dietas, né? De fazer com que isso seja duradouro. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar, quais são os seus objetivos de vida? Isso é uma pergunta que eu faço para o meu paciente na consulta, sabe? Porque você tem que estabelecer quais são os seus objetivos. Então veja você hoje, a sua vida hoje e veja você daqui a 5 anos. Como é que você quer estar? Você quer estar da mesma forma? Você quer ter mudado? Você quer estar com um percentual de gordura mais saudável? Se sentindo melhor com você mesmo? Com melhor autoestima, mais disposição, mais qualidade de vida? O que você quer para você? Sabe? E o quanto isso é importante na sua vida, o que vai mudar na sua vida. Isso precisa estar na sua consciência, precisa estar nos seus pensamentos, porque é isso o que faz a gente ter foco e motivação para atingir aqueles objetivos, né? Então essa é a principal dica. Primeira coisa, pense nos seus objetivos e o quanto eles são importantes para você. Ok. Segunda dica, nunca pense em fazer dieta, tá? Então, não pense em já iniciar as mudanças drasticamente, pegar uma dieta pronta ali, perfeita e começar a seguir. Você tem que iniciar mudanças gradativas, fazer coisas que são possíveis, porque o que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas colocam as metas e aquilo é praticamente impossível dela seguir. E se ela não consegue seguir uma meta que ela colocou para ela mesma, a autoestima da pessoa vai lá embaixo, ela fica desanimada e aquilo ela não consegue voltar com a motivação. Então, segunda dica, coloque metas pequenas inicialmente, que você consiga seguir, que você consiga fazer. Então, olha tudo que você faz hoje da sua vida e pensa, o que eu posso fazer de melhor? Então, liste ali 3 principais coisas para você melhorar de uma semana para outra. Então eu coloco muito açúcar no meu café, ou eu tomo muito refrigerante, ou eu como muito doce, ou enfim, analise o que você faz de errado. E aí você vai colocar metas para você. Bom, então eu vou diminuir para tanto o açúcar, eu vou diminuir para tantos copos o refrigerante, ou eu vou iniciar uma atividade física tantas vezes na semana. E você vai colocar metas que você consiga fazer
fazer, para aquilo te dar ânimo e motivação e você vê que você consegue, né? Então isso é muito importante. Terceira dica, nas escorregadas, nos deslizes, é normal, gente, é impossível você fazer 100% uma coisa todos os dias, é impossível. Então você tem que ter a consciência de que os deslizes, umas refeições livres, são normais e você pode fazer aquilo. Então a pior coisa que as pessoas fazem quando iniciam uma alimentação saudável é ficar se remoendo, se culpando por aquilo. Porque aí ela se sente mal, e ela tem vontade de comer mais. Porque o alimento, ele dá prazer momentâneo, né? Então ela se sente mal, come mais, se sente mal, come mais e entra naquele ciclo. Então, para você sair desse ciclo, pense com você, coloque essas metas principais para você fazer e depois, quando você colocar uma meta, por exemplo, de deslizes, não tem problema, você pode deslizar um pouco, você pode colocar refeições livres na sua semana e isso não é culpa, não é frustração nenhuma. Tá? O que não pode é você fazer a maior porcentagem do tempo todos os dias errado. Aí com certeza você vai se sentir mal. Mas pequenos deslizes é normal, é natural. E não se culpe, pense assim, ok, já passou, como que eu posso fazer melhor da próxima vez? O que aconteceu de ruim, que eu não me senti bem? E o que eu posso melhorar na próxima refeição? Né? Então aí você vai trabalhando com você na sua cabeça as coisas para você evoluir cada dia mais e melhorando os seus hábitos. Eu mesma, quando eu iniciei, né, uma mudança de hábitos, estava na faculdade, não foi do nada, né? Não foi de um dia para o outro. Gradativo, é gradativo, porque isso sim faz com que você mantenha. E uma coisa que você mesmo me disse, que eu acho que super legal, que até trazer aqui para quem está nos assistindo é: você cometeu um deslize, você não tem que falar assim, agora já foi, vou comer tudo que eu tenho direito. Não! Cometeu um deslize, ponto. Continua a sua dieta, continua a sua alimentação saudável, porque se você realmente pensar nisso, de continuar no deslize, aí você vai sair do objetivo, vai sair da meta. Mas isso só acontece porque a pessoa se culpa, ela se sente mal. Então tá, então eu vou comer mesmo porque eu não dou conta de fazer isso. Aí que tá o erro. Deslizou? Ok, tudo bem, tá tudo bem. Simplesmente volte à rotina saudável de novo, volte com as suas metas, lembre dos seus objetivos e busque a motivação todos os dias dentro de você. É isso que faz persistir, você conseguir ter os impactos positivos que a nutrição pode te dar. E realmente são muitos. Se fosse você, eu tentaria fazer. Muito legal. Patrícia, quero agradecer aqui a sua presença, né, com esse assunto que é super importante hoje, né, para todo mundo, alimentação saudável, né, vida saudável, né, todo mundo, a gente está vendo que as pessoas estão vivendo mais, né, que viver bem tem a ver com viver com uma alimentação saudável, né, mudar os hábitos alimentares principalmente. Então, muito obrigada por trazer esse assunto aqui, é tão importante, né, pra gente, e eu queria deixar aqui um abraço, né? E quem sabe a gente marca uma próxima para continuar aí com assuntos mais específicos, né? Você que está nos assistindo, se quiser dar alguma dica, que ficou com alguma dúvida, se quer entrar num assunto mais específico, mande aí o seu recadinho pra gente, que a gente pode trazer outros temas aqui para o sermulher.net. Muito obrigada pela presença aí, vocês que estão nos assistindo, e até o próximo vídeo. Beijo a todos!